Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Mais uma live, um culto online, domingo abençoado, domingo maravilhoso, calor, um fresco também. É as coisas de Deus maravilhosas. Então vamos já cultuar o nome do Senhor. Um fresco também. Cultuar o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e toda glória. Querido Deus e amado Pai, em Teu nome santo e glorioso, te agradeço por esse momento precioso em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dia, pela noite que estamos vivendo neste momento maravilhoso e que vamos ser alimentados agora pelo pão da vida, Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse maná que vai ser agora ministrado para nossas vidas, para o nosso alimento espiritual, para o entendimento, para o conhecimento de tudo aquilo que Te fizeste na cruz por nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço pela minha vida, pela minha família e por todas as vidas que estão do outro lado assistindo esse culto. Porque o fato de nós estarmos reunidos presentes não deixa de ser um culto. Porque todas as pessoas que vão estar ligadas nesta live vão estar com um pensamento introduzido ao Teu trono, o trono da glória. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Abba, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço nessa noite. Amém. Glória a Deus. Vamos pôr aqui uma letra da música aqui que nós vamos louvar, para não ter erro. Devemos dar o melhor de nós para Deus. Amém. O melhor de nós para Deus não é dinheiro, viu, querido? Pegou esse pé daí, o que você tem de melhor para dar não é dinheiro. O melhor que nós temos que retribuir a Deus é o amor que Ele deu a nós. Amém. Né? É amar a Deus sobre todas as coisas. Tão linda a vida com Jesus, tão doce assim, nunca pude imaginar. Sua voz falou em meu coração, suave como a brisa que vem do mar. E o Seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe tudo em mim. Glória a Deus. Momento maravilhoso. Tão linda a vida com Jesus, tão doce assim, nunca pude imaginar. Sua voz falou em meu coração, suave como a brisa que vem do mar. E o Seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe tudo em mim. Tão triste a vida sem Jesus, sozinho eu jamais quero ficar. Te amo, Ele me disse assim, não chores, fique sempre junto a mim. E o Seu amor é bem maior que o
posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe tudo em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Você lembra, meu querido, na igreja primitiva, quando falava que ele repartia o pão? Lá era uma refeição. Mas hoje, eu quero convidar você, eu quero repartir o pão que foi me dado, a palavra de Deus, o pão da vida, Jesus. É tão linda a vida com Jesus. A vida com Jesus é diferente, meu querido, né? E você não precisa aceitar Jesus, porque Jesus foi quem te escolheu. Esse negócio de aceitar Jesus foi a criação do homem para colocar os fiéis debaixo do seu jugo. Mas a Bíblia, desde de então, que fala que nós fomos escolhidos por Deus, né? Lá no livro histórico de João fala, no Evangelho da Graça fala, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Viu, meu querido? Olha, então a vida com Jesus é linda. Jesus já te escolheu. Talvez você não sabia disto. Então, olha, tome posse dessa vitória. Tome posse da sua herança, porque você é um filho de Deus. Você foi adotado por Deus. Tome posse da sua herança. Jesus, quando morreu, ele deixou uma herança. Aquela herança que ele prometeu a Abraão é para nós. A igreja, que somos nós. A igreja não é um lugar de pedra onde você diz, eu vou para a igreja de fulano de tal. A igreja somos nós. E o nosso pastor é Cristo. O meu pastor é Cristo. O teu pastor é Cristo. Viu? Depois da cruz, o pastor que existe nessa terra é Cristo. Eu vou estar exercendo nessa noite o dom de pastor aqui. Ministrando a palavra. O dom. Não é um título, nem um cargo. Eu não tenho salário para isso. Eu tenho um dom. Eu recebi um dos 5 dons do ministeriais da palavra. Né? Um dos dons, eu vou usar os 5 dons. Que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. É importante que você esteja aí com um papel, uma caneta para anotar os versículos, para depois você meditar na palavra. Não adianta você visualizar isso aqui e deixar para lá e não colocar em prática na tua vida, que não vai acontecer nada. E na hora difícil você está clamando por Deus, Ele não vai te ouvir, não. Ai meu Deus, ai meu Deus. Na hora difícil todo mundo clama essa palavra. Ai meu Deus, ai meu Deus. E é nessas horas que a pessoa precisa, e Deus não está para servir, porque Deus, Ele habita em nós. Ele habita em nós, o Espírito Santo dele habita em nós, e nós temos que viver de conformidade com a palavra, o Evangelho, né? Em retidão, né? Em linha reta, e temendo a Deus, e louvando a Deus, viu? Vamos cantar mais aqui um corinho aqui, ó. Acho que não vai dar para entrar no tom aqui. Deus. Vamos deixar para outra oportunidade, nós vamos louvar aquele hino. Deus enviou seu Filho amado, né? Então, aqui por causa do ar, do clima, minha garganta não vai dar para louvar esse hino hoje. Mas medite nesse hino, aquele que Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Então ele enviou, ele já salvou e perdoou. Então vamos tomar posse da vitória agora através da palavra, né? Eu louvei um hino tão linda, a vida com Jesus. Eu estava cantando num tom dó maior, passar para mim, é muito alto para mim. E vamos louvar a Deus agora através da sua palavra, através da ministração da palavra. O assunto hoje não é muito agradável, mas nós temos que aprender. Porque às vezes as pessoas estão te enganando. Então nós falamos domingo passado e quarta-feira passada sobre o inferno. O que é o inferno que fala na Bíblia e o inferno que o sistema religioso criou. Né? O sistema religioso, vamos mudar aqui a paisagem aqui do culto. O sistema religioso, o que é isto? Você sabe o que é o sistema religioso?
Sistema religioso é tudo que se opõe ao Evangelho da Graça. Né? E nós vamos falar aqui sobre o título que está aí, o que é o diabo. O diabo da Bíblia e o diabo que foi criado pelo sistema. As pessoas vão para a igreja e elas saem com medo de dentro da tal igreja. A igreja que eu estou falando é as denominações, porque a igreja de Cristo, eu já preguei aqui o que é a igreja verdadeira. A igreja de Cristo são as vidas que foram compradas com o sangue de Jesus na cruz. Somos nós. E nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos os membros. É por isso que ele diz, se não tiver dois ou mais de dois reunidos em meu nome, ele está presente. Porque nós somos a igreja, ele está presente na minha vida. Eu estou só, ele está presente. Minha esposa está aqui, ele está presente em mim e nela. E presente em ti também, querido. Nós estamos numa região celestial. Aqui no local que eu estou, e aí no lugar que você está numa região celestial. É um céu invisível, porque está sendo ministrada as coisas de Deus. A palavra é as coisas de Deus. É a obra de Deus. Eu não estou fazendo a obra de Deus, porque a obra quem fez foi Deus. Foi Deus na cruz, através de Cristo. A obra de Deus aqui na terra é a igreja, que somos nós. Vidas compradas com o seu sangue. O que é o diabo? Nós vamos ver agora. Então, eu estudei teologia e larguei para um lado. Porque teologia, eu tenho diploma, tem tudo de teologia, eu tenho 30 anos na palavra. Eu larguei de lado porque teologia estuda coisas referentes a Deus, mas tem a teoria do homem no meio. A teoria do homem no meio. Então, eles criaram um diabo, quem traduziu a Bíblia, eles criam um diabo, uma figura, é um ser. Criou um ser espiritual chamado diabo. Que na visão deles tem chifre, parecendo um bode. Um bode é uma criatura de Deus, um animal de Deus, um animal abençoado, que nos fornece carne, muitas coisas do seu leite. Né? Um animal abençoado. E eles criou uma figura com chifre parecendo um bode, né? E que sai fogo pela boca, e que se a pessoa não aceitar Jesus, não der dízimo, não fazer o que o dito pastor que está lá dita as normas e a pessoa não fizer, ele vai para o inferno. Foi criado o inferno e o diabo. Mas o evangelho que nós pregamos aqui não fala desse diabo. O próprio Jesus falou em Satanás, em diabo. Olha, quando fala-se aqui, ó, diabo, Satanás, serpente e dragão, é um só nome, é uma só coisa. Ó, Apocalipse aqui, ó. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 20. Essas figuras é uma só. Apocalipse 20. Versículo 1 e o 2, só diz aqui, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esses 4 nomes, serpente, Satanás, diabo e dragão, é um só. É a mesma coisa. Só para não entendermos o que nós vamos falar. Então, eles criaram uma história tão bem criada e foram na Bíblia e colocaram a teoria dele. Aqui em Ezequiel 28, quando eu estudei teologia, eles tirou o diabo daqui, ó. Ezequiel 28, você pode anotar aí num pedaço de papel, uma caneta, anota, depois você verifica. Ezequiel 28, a partir do versículo 11, está falando aqui, lamentação contra o rei de Tiro. Então, nesse texto aqui em diante, eles afirmam que é o diabo. Isso aqui é o diabo. Mas aqui está falando de um rei, de uma cidade chamada Tiro. É a teoria deles aqui. Aqui não está falando disso, mas eles puseram a teoria e criaram um diabo daqui.
de Isaías também, tem o texto de Isaías. Nós não vamos entrar muito em detalhe, eu estou só explicando, porque os futuros estudos que virão vai precisar que a pessoa entenda isso. O que é diabo, o que é inferno, que nós já vimos nas outras duas mensagens. O inferno, que a Bíblia fala, é a sepultura. Hades, Sheol, sepultura. Geena era o lugar onde queimava os mortos, o lixo de Jerusalém, e vivia o fogo aceso dia e noite. Um lixão, onde queimava os corpos. As pessoas que desobedeciam a lei eram queimadas lá. Era apedrejado, depois jogado lá para ser queimado. E o fogo não se apagava, como Jesus uma vez afirmou, que o verme não morria, não se apagava, né? Que continuava o lixão aceso dia e noite. Nós já pregamos nas outras mensagens. Então, eles criaram daqui essa figura. Mas antes de criar essa figura aqui, eles criaram também, diz que teve uma rebelião no céu. Né? O anjo, aquele anjo que ele chama de Lúcifer, se rebelou contra Deus, que aqui não fala na Bíblia. Não tem esse negócio de rebelião aqui no céu. Nunca houve isso. Aqui na Bíblia não conta isso. É teoria do homem. Né? Então, eles criaram isso para aprisionar as pessoas que não têm conhecimento e preguiça de ler a palavra. Que não têm conhecimento por causa da preguiça de ler. Mas na internet passa o dia inteiro. No TikTok, né? No Facebook. Nessas coisas que não tem muito proveito. Porque meu celular eu uso para o meu trabalho e para divulgar o evangelho da palavra. O meu celular é para isso, para atender os meus clientes, né? E pregar a palavra. Levar o conhecimento de Deus através da palavra. Isso que eu estou fazendo hoje aqui. Né? A coisa mais à toa que a gente faz é perder tempo com essas coisas. Olha, agora você lê a palavra, você não perde tempo, você aprende. Você está falando diretamente com o dono do mundo. Né? Ele está te orientando como você viver bem. Rebelião não houve também. Então, criaram-se essa teoria. Que um ser lá do céu se rebelou contra Deus. É um ser poderoso. Né? Olha, nós somos criação de Deus. A palavra diz que nós somos anjo. Um anjo é um espírito. Dentro de nós tem a pessoa do Zé Ramalho aqui, ó. O que veio do céu. O meu espírito. Na tua vida também, o que está dentro de ti, veio do céu. Então, quem nos criou foi Deus. Quem somos nós para se rebelar contra Deus? A pessoa aqui na terra pode até questionar contra Deus, se rebelar, o ateu se rebela contra Deus, mas na hora da morte dele, a primeira pessoa que ele clama é por Deus. Na hora da morte, a primeira pessoa que ele se lembra é de Deus. Eu conheci um homem na minha cidade, que ele dizia que era ateu. E na hora do leito da morte dele, a primeira pessoa que ele gritou, ai meu Deus! Ué, ele não era ateu, não acreditava em Deus, por que chamou Deus? Então, olha, não existe isso. Quem acredita no diabo não acredita em Deus. Quem acredita no diabo acredita que o diabo tem o poder igual a Deus, e ele não tem. Isso é mentira, é criação do homem. Se o diabo existir, olha, a Bíblia tem um salmo que diz que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Se o diabo existir, ele é onipresente também. Sabe por quê? Porque nessas ditas locais que se chama de igreja, que se chama de igreja que não é denominações, eles estão expulsando Satanás de lá, o diabo lá das pessoas, em todos os lugares. Então ele está em muitos lugares. E ele não tem esse atributo, que só Deus é que tem esse atributo. A onipresença de estar em todo lugar. Então é criação, e nós vamos ver futuramente nas mensagens o que é isso. O que é um demônio que estão expulsando aí, que não existe isso também. Tá? E o que é isso? Você vai saber nas próximas mensagens. Porque eu já estudei bastante, eu conheço a palavra. Mas você talvez, lá eles não ensina isso, porque se ensinar você casca fora. Ah, eu estou sem igreja, eu vou para o inferno. Não, você não vai para o inferno. Porque a igreja é você. Você tem que fazer alguma coisa? Tem. Não é para ir para essas ditas igrejas onde estão te enganando. Você tem que procurar conhecer o evangelho. Aí mesmo onde está, se você morrer e não for para um lugar desse, você está salva. Salvo do engano que está acontecendo lá. Estão
levando as pessoas para lá, atraindo através de amuletos, de campanhas, para te levar para lá, para quê? Para aumentar o salário do pastor. Do dito pastor, que não tem ligação nenhuma com Deus. Fala de Deus, né? Falar de Deus, todo mundo fala. Né? Em todas as entidades que você for, fala de Deus. Todas as religiões falam de Deus. Eu não vou citar aqui, não. Porque do jeito que o Brasil está, a gente não pode estar citando, não. Mas todas as entidades que pronunciam o nome de Deus, falam de Deus. Tem Deus no meio, sabe por quê? Porque Deus é poderoso. Mas Deus não atua nessas coisas, na mentira. Deus não atua, não. Esses lugares onde o sistema do engano, onde prega-se um engano, Deus não atua nisso. Está enganando as pessoas. Olha, o dízimo, por exemplo, se você não der o dízimo, vai para o inferno. Isso é um engano. Era da lei de Moisés. Ofertar na igreja, ofertar onde você está reunido com os irmãos, você deve ofertar, ajudar. Por exemplo, eu agradeço às pessoas que têm me ajudado. Se eu estou até aqui de pé, porque Deus usou pessoas para me ajudar com contribuições. A gente precisa ajudar os pobres. Precisa ir se locomover para levar a palavra a um que está doente, né? E mostrar a ele o que Jesus fez lá na cruz por ele. Não é para salvar ele, porque no momento que eu vou lá pregar a palavra, Jesus vai salvar ele naquele momento, que ele salvou há mais de 2000 anos atrás. Eu vou levar o conhecimento do que Jesus fez para ele lá na cruz. Se salvou ou deixou de salvar, isso é com Deus. O nosso dever é levar o conhecimento de Deus para as pessoas, o que Deus fez por nós. Eu estou há quase 30 anos pregando a palavra e ainda tem muita coisa para aprender. E aprendendo, te ensinando, eu estou aprendendo, querido. Viu, meu querido? Né? Então criaram-se esse ser espiritual. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Se você não for se filiar na igreja fulano de tal, carteirinha, para que serve essa carteirinha? Né? Eu sou membro. Não, eu sou membro do... Sabe? Olha, a palavra diz que nós somos membro do corpo de Cristo. Eu sou membro da igreja do verdadeiro Cristo. A Assembleia dos Justos, que lá em Hebreus fala. A Assembleia, a igreja dos primogênitos, a igreja dos justos. Você é justo? Na minha carne eu sou imperfeito, mas no meu espírito eu sou perfeito, porque o meu espírito vem do céu. E esse evangelho é para isso. Para a imperfeição do meu corpo, eu entender que meu espírito deve vencer esse corpo e viver uma vida de retidão na presença do Senhor. Porque Ele habita em mim. Mas se eu não viver uma vida de retidão, ele é apagado da minha vida, aí não tem serventia nenhuma. Então, conhecendo o que está dentro de nós, é aquela palavra que diz: o que está em nós é maior do que o que está lá fora. Mas o que está dentro de nós, se a gente não tiver conhecimento para usar, como é que vai fazer efeito lá fora? Então, este diabo, esse ser espiritual, foi criado pelo homem. Para quê? Tudo que o homem faz, ele tem um intuito. É como a lei de Gerson. Você já ouviu falar na lei de Gerson, um jogador famoso da seleção, se eu não me engano, dos anos 70? A lei de Gerson, fizeram um comercial que ele levava vantagem em tudo. E o homem de hoje não é diferente de antigamente. O homem quer levar vantagem em tudo. Você sabia disso, querido? Nós, seres humanos, nós temos duas naturezas. Uma espiritual, que é para vencer a carnal, mas a nossa natureza carnal tem progredido e na vida das pessoas tem vencido a espiritual. Você viu quando eu preguei lá sobre as obras da carne? O espírito é que tem que prevalecer na nossa vida. O nosso espírito tem que prevalecer e vencer esse desejo danada dessa carne. Olha, o diabo existe, mas não é aquele que criaram. Um dos diabos que existe é na nossa vida, é a nossa própria carne. Tá? A nossa luta é diária contra essa carne, contra essa miséria desse corpo. Só deseja o mal, só deseja coisa ruim. Há 30 anos atrás eu estava na sarjeta,
na sarjeta, caído, e ele dizia que ele já está morto. Mas Deus tinha um plano na minha vida para hoje eu estar pregando a tua palavra. Eu passei por vários lugares pegando experiência na miséria. E a gente, olha, estuda a palavra, nós só vamos entender definitivamente Deus quando chegar lá, porque a gente tenta entender Deus, mas Deus pegar um miserável, caído, sujo, fedorento, que não valia nada para o homem e dizer isso aqui é meu, isso aqui me pertence, isso aqui eu vou fazer ele crescer do meu jeito, não é do modo que os homens crescem. Os homens crescem, aqui nesse mundo é diferente, quer ser político, né? Ganhar muito dinheiro, ter uma posição social, isso não é grandeza para Deus. A grandeza de Deus é o que Ele faz de nós. Pegar um camarada do lamaçal, que não valia nada, e fazer um homem e uma mulher. Fazer um homem e uma mulher de bem. Você vê o que Jesus fez aqui, prostitutas, ladrões, Jesus, passaram a seguir Jesus, mudaram de vida. Você já viu? Então nós estamos falando aqui sobre o que é o diabo. Na Bíblia fala do diabo, fala. Jesus, quando Pedro repreendeu Jesus, o que é que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Nós falamos aqui que Satanás, diabo, Satanás, vamos ver aqui, as anotações aqui, ó, é muita coisa. Satanás, opositor, no hebraico. No grego, diabo, acusador. Vamos ver aqui se eu separei aqui a passagem de Pedro, Mateus 16. As pessoas lêem a Bíblia, mas não compreendem. Mas não é porque não tem inteligência, porque quando Deus nos criou, a mesma inteligência que eu tenho, você tem também. Né? Eu, por exemplo, eu parei meus estudos. Eu tenho segundo grau. Meus irmãos são todos formados em faculdade. Eu não estudei. Parei. Mas Deus me deu sabedoria e entendimento. Os que fizeram, os meus irmãos que estudaram de faculdade, dentro da palavra, eles não conhecem tanto que eu conheço. Mas se eles quiserem, pode até me passar, porque se a pessoa se envolver com Deus, priorizar Deus na vida dele, ele cresce no conhecimento. Vamos ver aqui, Mateus 16, 23. Eu estou passando aqui. Mateus 16, 23. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então vamos ler só o versículo onde Pedro, o 22 e o 23. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum que acontecerá. Jesus estava falando que ia acontecer com ele lá na cruz. Mas Pedro disse: não, de maneira nenhuma, nós não vamos deixar não. Né? Ele estava se opondo a Jesus, se opondo ao próprio Deus, a palavra que tinha que ser cumprida na pessoa de Jesus. Aí o que é que Jesus diz no versículo 23? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Está vendo? Aí, por exemplo, o que Jesus falou? Arreda-te, Satanás. Jesus não estava dizendo que Pedro era um Satanás. Ele estava falando da atitude que Pedro tomou naquela hora. Ele se opôs o que Jesus já tinha pregado para ele, que ele ia morrer na cruz e ia ressuscitar. E Pedro, de maneira nenhuma vai acontecer isso contigo, nós não vamos deixar. Então, aqui na Bíblia, Satanás, diabo, não é um nome.
O da Bíblia aqui não é um nome, é um adjetivo, uma qualidade. Está entendendo? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque ele não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Né? Ele estava contra o plano de Deus, a salvação. Então Jesus falou em Satanás, a atitude que Pedro estava tomando naquela... se opondo à palavra. Então, o que nós acabamos de ver aqui, né? Aqui que eu acabei de ler aqui, ó. No hebraico, Satanás opositor. No grego, diabo, acusador. Né? Opositor. Então Pedro estava se opondo. E todas as passagens que falam em diabo, Satanás, maligno, tem a explicação no próprio texto. Quando o apóstolo Pedro diz também, Satanás está ao derredor, bramindo como leão. Quem é o diabo que está lá ao teu redor? Não é aquele ser que eles criaram. É um adjetivo, é uma qualidade. Só que nós não vamos falar aqui hoje. Nós estamos dando alguns exemplos para você entender as passagens que vai ter na Bíblia, você entender que não é aquele diabo nem é Satanás que foi criado pelo sistema religioso para enganar as pessoas. O sistema religioso que criou aquele ser místico, porque não existe. Ele não veio do céu, não se rebelou lá do céu e caiu aqui para a terra. Né? Então, toda a Bíblia nós temos que entender e compreender os textos. Nós vimos lá do inferno sobre as fábulas judaicas. A Bíblia que os judeus usavam. Né? Pedro também citou alguns livros apócrifos. Pedro, Judas, né? Então, nós temos que entender a palavra, para não ir na teoria do homem. Teoria por exemplo, uma teoria minha, por exemplo, é aquilo que eu quero. Para colocar uma fortaleza espiritual na tua vida, um sofisma na tua vida, eu bolo uma história bem contada para você acreditar. Você já ouviu falar do mentiroso que contou uma mentira tão bem contada que até ele mesmo acreditou na mentira, e ele perguntou para ele mesmo, será que é verdade mesmo? É uma fortaleza, um sofisma. Né? Então, nós não temos que acreditar nas teorias do homem, nós temos que acreditar o que a palavra fala com clareza. A palavra fala com clareza. E conferir os textos, as palavras, e conferir na Bíblia original, se está na original também. Nos escritos originais que foi traduzido aqui. Ó. Se está batendo. E para isso a gente tem que estudar. Como eu disse no início, aquele que não valia nada, saiu do lamaçal, como diz o ditado, um caba safado. E Deus agora está usando para levar a verdadeira palavra. Quando Jesus estava aqui, ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu estou pregando a verdadeira palavra, o Evangelho da graça, a sã doutrina, o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. As riquezas de Deus, nós vemos o mundo que Ele criou. Mas aqui na palavra conta as insondáveis riquezas de Deus. Através da tua palavra, através da sua palavra. É o único livro no mundo que o autor está presente neste momento, aqui na minha vida, aqui na minha casa, no meu lar, aí presente na tua vida. O autor desta palavra está presente aí na tua casa. Viu, meu querido? Está presente aí na tua casa. Então, opositor, acusador. Não é um nome, é um adjetivo, é uma qualidade. Nós vimos o exemplo de Pedro. Talvez nós vamos ver alguns exemplos aqui também. Vamos passar aqui para mais tópicos aqui. Né? Ezequiel lá em 28. Isaías. Esses textos que eles pegaram. Então, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui para você. Ó. Quando Jesus estava pregado na cruz, vamos ver lá em João 19. Aqui, ó, livro histórico de João. Pastor, mas por que tu chama livro histórico?
que está contando a história de Jesus antes da cruz. Conta o nascimento, conta Jesus anunciando o reino, ele anunciando tudo que vai acontecer lá na cruz, igual Pedro repreendeu, que não queria que Jesus fosse para a cruz morrer. Ele disse: arreda de mim, Satanás, para trás de mim. Tu vê, cogita para as coisas dos homens e as de Deus tu não entende. Então nós temos que procurar entender, compreender as coisas de Deus, querido. Os mistérios de Deus estão revelados para nós. Olha, para de preguiça, leia a palavra. Mas você tem que ler a palavra do lugar que é para você. Não é lá em Gênesis, não é lá em Números, aquilo lá é a lei de Moisés. Você tem que ler o Evangelho da Graça, onde tem as boas novas de Cristo para a nossa vida hoje. Quando Jesus de Nazaré estava aqui, ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Quando ele morreu e ressuscitou, ele hoje é um novo e vivo caminho na nossa vida. Oh, glória a Deus! Nós estamos vivendo num novo e vivo caminho, meu querido. Glória a Deus. E não tem um ser espiritual mal para nos atormentar, não. Agora vamos fazer um parênteses aqui. E o mal existe? Existe. Tem uma mensagem lá, mas eu vou... Esses dias agora, talvez quarto ou domingo, eu vou pregar sobre o bem e o mal. Sabe quem criou o bem e o mal? Você sabe? Foi Deus. Como o bem e o mal entrou no mundo? Lá no Jardim do Éden, através de Adão. Lá no Jardim do Éden, eu já preguei sobre isso aqui, ó. No Jardim do Éden, o mal entrou no mundo, através de Adão. O que é que Deus disse para Adão? Olha, essa árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela, do fruto dela, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Foi o pecado que Adão cometeu lá, desobedeceu a Deus. Tudo que Deus fala aqui para a gente não fazer e que nós fazemos, é desobediência. Vou repetir, tudo que Deus fala aqui para nós não fazermos, as obras da carne, por exemplo, ele diz para nós não beber, para nós não matar, para nós não roubar. Se a gente fizer isso, está desobedecendo a Ele. E tem um preço a pagar. E é caro, viu? O preço da desobediência contra Deus é caro. É caro. Olha a vida de Davi no passado. Ele desobedeceu a Deus, desobedeceu os mandamentos da lei. Para nós aqui na graça não tem mandamentos, tem uma lei, só tem uma lei, a lei da fé. É pela fé que nós obedecemos. Onde nós lemos aqui, nós ia ler ali em João, né? Eu até esqueci onde é. 19. João 19. Olha, vou te contar uma coisa também que ainda não pregaram para ti. Essa palavra que eu estou pregando hoje já foi pregada em todo mundo. Nós tínhamos uma denominação, da minha denominação, não preciso mandar missionário lá para a África, não. Lá para o Alasca, para aquele... Sabe por quê? Porque em todo o mundo, a terra que Deus criou, onde tem ser humano, a palavra já foi pregada. É outra mensagem que eu não vou pregar agora, entrar em detalhe, mas você vai conhecer futuramente como foi pregada. E que, porque eu estou lendo a palavra, eu leio os versículos para você ver que eu estou lendo a palavra. Mas se eu não quiser ler também, a palavra já foi escrita no meu coração e na minha mente. Você sabia? A palavra dos escolhidos de Deus está escrita no teu coração, no teu conhecimento aí, ó. Quando você vê essa palavra, você fica assim, mas parece que eu já ouvi isso em algum lugar. Porque você veio do céu, querido, teu espírito, o meu espírito veio do céu. E nós já viemos com a palavra gravada aqui, ó. A palavra está no coração e na nossa mente, gravada. E quando você vai entendendo a graça, as coisas vão ficando mais fáceis. As coisas vão ficando mais fáceis. Vai ficando a ponto que você conhece a graça e você também vai fazer isso que eu estou fazendo. Levando o evangelho para outras pessoas. Levando o evangelho. O evangelho o quê? É as boas novas. Levando o conhecimento para as pessoas daquilo que Cristo fez na cruz. Ah, mas aquele homem na internet e aquele culto online, ele fala só a mesma coisa, é a mesma coisa que eu falo aqui todo domingo. Nós estamos falando sobre o diabo, mas vai entrar, estou falando a mesma coisa. Cristo é a mesma coisa que eu falo todos os cultos. Cristo aqui é a prioridade. Cristo é Deus, querido.
A prioridade aqui é Cristo. Então, ele gravou, quando ele deu a lei para Moisés, as pedras, a lei foi gravada em pedra, numa pedra. Resumido ali, tinha, você vê lá agora em Romano, 1, 2, 3, 10 mandamentos. E aquilo ali tem a subdivisão, que são 613 normas da lei. 12 principais. Daqueles 12 tem mais 6, ao todo são 613 itens para ser obedecido. Que era para ser obedecido pelos judeus. E a lei, quando Jesus veio aqui para resgatar eles da lei, a lei estava doente. A lei já não tinha mais a função efetiva que foi dada no início por Deus na vida deles. Eles viraram homens religiosos. E quando a pessoa vira um religioso, eu não sei se eu já tenho uma mensagem lá sobre religião, deve ter. Quando a pessoa vira religioso, ele só acredita naquilo que vê. Aí ele vai acreditar pela própria fé, pelo próprio sintoma dele. É uma fé sintomática. Não sei nem se existe essa palavra. Né? É pelo sintoma dele. Aí ele só vai acreditar nas coisas que vê. Aí ele vai nesses lugares buscar amuleto, é lenço ungido, água benta, é água ungida, não sei o que lá. E essas coisas que estão dando aí, ó, que querem substituir o verdadeiro Cristo por um pedaço de papel, por um pedaço de barro, por uma colher de pedreiro, por um tijolo ungido. Isso é o sistema religioso. Está entendendo? Eu já falo aqui do sistema religioso. O sistema religioso é esse aí que está enganando as pessoas. Induzindo as pessoas com amuletos. E a pessoa acredita naquilo ali. Aquilo ali não livra a pessoa do mal. Existe o mal? Existe. Existe o mal. Vamos prosseguir. João 19, né? Eu estava falando aqui. João 19. João 19. João 19 é a morte de Jesus, ó. 28, 29 e 30. Eu estava falando sobre o evangelho que já foi pregado a toda criatura, a todo mundo, e que nós já viemos de lá com a palavra gravada no nosso coração, no nosso coração e na nossa mente. E que quando a gente vai ouvindo o evangelho da graça, a gente vai crescendo em conhecimento, porque já está dentro de nós. Fica mais fácil. Você não sabe disso, mas na mensagem que vão ser pregadas você vai conhecer. Acredite, querido. Olha, eu estou aqui não para brincar, não. Olha. Você acha que eu ia estar correndo risco? Sabia que quem prega a verdadeira palavra está correndo risco de vida? Só que a Bíblia diz também que vivendo ou morrendo, eu sou de Cristo. Vivendo ou morrendo, tu és de Cristo, lá em Romanos fala. Vivendo ou morrendo, nós somos de Cristo. E se eu for, como disse Paulo em Filipenses, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, quanto mais cedo eu partir desse mundo, é um lucro tremendo. Mas Deus tem um propósito na minha vida, enquanto não cumprir esse propósito, eu vou ficar aqui nesse mundo. E esse mundo aqui, meu querido, é daqui para pior, viu? Não pense que vai ter. Daqui para frente é coisas más. Pessoa que não tem Deus vai perecer. Vai amargar a boca aqui nessa terra. Essa pandemia aí, ó, o povo está abismado com essa pandemia, mas antes, no tempo do meu pai, lá atrás, meu pai, meu avô me contavam o que aconteceu antes. Doença pior do que essa aconteceu aqui, ó. Que matava gente, a pessoa caía na rua e os outros saíam
pegando lá para enterrar, doenças terríveis, pior do que isso aqui não é nada não. Você não viu, foi nada. Eu nasci no ano de 1960, no ano de 1960 eu nasci. No ano de 1970, nós enfrentamos uma seca lá que até os ricos passou fome. E doença maior do que essa da fome. A fome é uma doença. Olha lá para o pessoal da África, lá, aquelas crianças morrendo, desnutrido, seco, só os ossos. Dá até tristeza falar nisso, vamos falar nisso não. Mas devemos falar que é para o homem ser tocado no coração e ajudar. Em vez de estar pagando missionário para levar a palavra, para crescer o ministério das pessoas, leva o alimento para eles, ó. Pagando salário de missionário para levar a palavra, para trazer gente para o ministério dele, para ajuntar a igreja nos ministérios dele, nas empresas dele, que não é igreja, é ministério, é uma empresa. Eu tinha um ministério registrado em cartório, alvará de coisa na prefeitura. Ali é uma empresa, é igual tem a minha empresa de jardinagem, de paisagismo e jardinagem. É uma empresa, do mesmo jeito. Dependendo, tem que pagar até advogado, contador, né? E agora os políticos já estão de olho grande aí, desses que estão arrecadando muito dinheiro, já vão cobrar imposto. A nossa igreja não é afetada por isso, porque a nossa igreja agora é a verdadeira igreja de Cristo. Não tem quatro paredes, a igreja somos nós. E o que eu estou fazendo aqui, ninguém me proíbe de fazer. Ninguém me proíbe. Se eu parar aqui, vem outro. João 19. Você já percebeu uma coisa? Nós estamos falando do diabo, mas pouco eu falo do diabo. Oh, glória a Deus, eu falei de Deus, querido. Sabe por quê? Porque nós que estamos em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Satanás é a invenção de homem, esse que o sistema religioso inventou para aprisionar as pessoas, aprisionar as pessoas debaixo dos açapão deles. Eles ficam igual uma gaiola lá, obedecendo o homem. Você não pode vestir isso, você não pode fazer isso e isso. Se fizer, é repreendido. É humilhado lá dentro daquilo lá. Você sabia que eles humilham a pessoa? Repreende a pessoa, você está de castigo, vai sentar lá no último banco. Todo mundo sabe que aquele que está lá no último banco está em castigo. Quem é o homem para fazer isso? Isso não é coisa de Deus não, querido. Aquela mulher chegou perto de levar uma mulher que tinha traído o marido para ser julgada e levar a Jesus pela lei de Moisés. Eles levaram só a mulher. Pela lei de Moisés tinha que levar também o adúltero também. Os dois eram apedrejados e mortos. Levaram só a mulher. O que é que Jesus disse? Ó, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus disse, ó, quem não cumpre a lei inteira, atira a primeira pedra. A palavra que Jesus disse, ó, quem não tem pecado, era a mesma coisa que ele poderia ter dito. Quem não cumpre a lei inteira, atira a primeira pedra. Quem cumpre a lei por inteiro, atira a primeira pedra. Perdão, viu, querido? É assim, ó. Quem cumpre a lei inteira, os 613 mandamentos, pode atirar a primeira pedra. Por isso que foi saindo um por um. Porque a lei era o pecado, reinava o pecado e a morte. Hoje nós estamos livres do pecado e da morte. Porque na cruz Jesus destruiu isso, a morte. Né? O que vai morrer em nós é nosso corpo carnal, o nosso espírito é eterno já. Sabia? Os escolhidos de Deus, o espírito é eterno. Os filhos da perdição vão ser sepultados e vai virar pó, acabou. Isso aqui não prega nas igrejas, nas ditas igrejas. Que a palavra é verdadeira. E o horário está chegando. Não tem tempo. Vamos terminar aqui em João. Né? Na quarta-feira nós continuamos isso aqui, viu? Né? Glória a Deus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu não tenho nem palavra para te agradecer a minha vida. Quem era esse camarada? E hoje eu te agradeço, Senhor. Porque eu sou rico do teu conhecimento. Sou rico da tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
28, 29 e 30. João 19, 28, 29 e 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, tá vendo? Nós que nascemos depois da cruz, nós não seguimos a Escritura. Nós seguimos o Evangelho da Graça. A Escritura vai acabar aqui, na morte de Jesus, ó, aqui, ó. Vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura. O que é a Escritura? Da cruz de Jesus para trás é a Escritura. Gênesis, Apocalipse não. Gênesis, Números, aqueles livros para trás, Isaías, profetas, Salmos, é a Escritura. E ela vai se cumprir na morte de Jesus. E depois da morte de Jesus, nós vamos seguir a Escritura? Não. Se nós formos seguir a Escritura, nós vamos seguir a lei de Moisés, porque a Escritura é a lei de Moisés. Nós vamos seguir o quê? O Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. O Evangelho da graça. O Evangelho da incircuncisão. O Evangelho da incircuncisão dada para os gentios por causa dos judeus. Eu já preguei sobre isso aqui. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Tem até um hino que os antigos cantam. Para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. A palavra em grego, tetelestai. Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado o quê? O que se consumou neste momento lá na morte de Jesus? Toda a Escritura. Tudo que falava, as profecias de Isaías, não tem mais, a profecia de Isaías não vai se cumprir, já foi tudo cumprida. De Ezequiel já foi tudo cumprido. Os profetas, aqueles profetas menores, maiores, foi tudo cumprido. Aquilo lá não é para hoje mais não, querido. Já passou aquilo, já foi cumprida. A Escritura já se cumpriu quando Jesus disse: está consumado. E dali para frente, o que é para nós? A graça do apostolado. Aí as ditas igrejas estão pregando lá em Mateus, lá em Lucas, lá em Marcos, lá em João, antes da cruz. É o evangelho da circuncisão para os judeus. Tem dois evangelhos na Bíblia, o da circuncisão e o da incircuncisão. Já pregaram isso para você, querido? E hoje, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor nenhum. Porque Jesus, quando morreu, ele veio para unir todas as coisas. E daqueles povos, que era o povo legítimo dele, os judeus, e nós que era gentil, todos os estrangeiros do mundo, ele veio para fazer um povo só. Um povo lavado e remido pelo seu sangue. Está compreendendo, querido, isso? Isso é coisa que você está aí... mas eu tenho 40 anos de crente. Crente igual Tomé. Crente igual Tomé, que só crê se vê. O apóstolo Jesus disse: o Senhor ressuscitou, já apareceu para nós. Tomé, eu só acredito vendo. Eu tenho 30 anos de crente igual Tomé. Só acredita vendo. Então, a Bíblia diz que nós, da graça, nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Pela fé que foi nos dada. Nós andamos não é por vista, pelo aquilo que nós vemos. Olha que minha esposa está aqui, linda, maravilhosa, ó. Né? O corpo dela lindo e maravilhoso. O que está dentro dela ainda é mais lindo e maravilhoso. Porque o que está dentro veio do céu. Cuidado por Deus. O que está dentro de mim, eu sou feio, ó. Olha para mim aqui, ó, a boniteza minha, ó. A minha boniteza está aqui dentro, ó, no meu interior. Por isso que eu nem me incomodo. Sabe? Porque eu sei que Deus me ama, Deus te ama. E Ele não te vê tu nessa forma física. Ele te vê na forma espiritual que está aí dentro de ti. Então, a Escritura se cumpriu. E o que é que está se cumprindo agora? Não está cumprindo mais nada. Nós estamos vivendo o reino de Deus em vida. Quando nós desfalecermos desse corpo aqui, nós vamos viver a vida eterna. Com Deus. Crê tudo isso? Então, meu querido,
Olha, a palavra é maravilhosa, linda e maravilhosa, a palavra é. Mas se nós não colocar em prática na nossa vida, vai se tornar feia, viu? Porque o que vale é ela se cumprir na nossa vida, para nós colocar o poder de Deus verdadeiramente em prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, olha, esse diabo que foi inventado não afeta quem conhece a palavra. Eu não tenho medo disso, né? Quando eu fui pregar numa casa, eu falei para a mulher, ela é de uma denominação, falei, o diabo não existe não, filha. Ela falou num assunto, eu falei, o diabo não existe não. E ela bateu o pé, né? Então, o que foi colocado na mente deles, pelo sistema, por os homens que criaram isso, e estão enganando, é difícil de tirar. Só Jesus para tirar. Você lembra quando Paulo era um seguidor da lei, quando Jesus aparece para ele, ele fica cego 3 dias, e Jesus manda um discípulo dele orar por Paulo, e dos olhos de Paulo caiu como escamas, caiu o véu da vida de Paulo, e ele começou a enxergar que não era mais a lei, agora era a graça de Deus na vida dele. Amém. Não era mais a lei de Moisés, era a graça de Deus a partir daquele momento. Então, isso que colocaram o sistema do engano, o sistema religioso, enganando as pessoas, que colocou na mente das pessoas, é difícil de sair. Só através da palavra. Viu? A palavra é o poder de Deus. Então, meu querido, vou despedir de você nessa noite. Espero que essa palavra seja de bom proveito na tua vida. Você saber quem é realmente o diabo. E nós vamos ver na quarta-feira, vamos continuar, e nós vamos dar um exemplo no Evangelho da Graça, de onde se fala de diabo e onde se fala de Satanás, para você ver o que é que significa a palavra lá e o que é que está se referindo a quê. Então, graça e paz, uma boa noite, Abba Pai.